Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado na área, voltando a gravar vídeo. Eu sei que vocês estavam com saudade para falar da derrota do São Paulo, mais uma derrota em clássico, perdendo para o Corinthians. Então fica ligado, solta aquela nossa vinheta para dar uma relembrada e o SPFC arretado tá no ar. Depois da nossa vinhetinha que você estava com saudade, a gente começa a falar desse jogo do São Paulo, essa mais uma derrota do São Paulo contra o Corinthians. E vocês sabem que quando eu passo algum tempo sem gravar e volto é porque vem crítica, vem pancada e não tem como ser de outro jeito. Eu começo falando do jogo de forma rápida, e peço a vocês que fiquem aqui até o final, que vai ser de forma rápida, porque vence o melhor time, vence o time que queria mais, que jogou melhor. O time do Corinthians foi extremamente superior ao São Paulo nos 90 minutos. E a gente sempre comenta isso, né? Quando você não tem um elenco qualificado, quando você não tem tantas peças, você tem que, no mínimo, ter vontade e disposição. E isso não ocorreu no São Paulo. Principalmente, e aí eu vou dividir isso em duas partes, para falar do Roger Machado, é um ponto fundamental. Muitas críticas aí, a mídia tradicional principalmente defendendo, falando que o Roger faz um bom trabalho. Enfim, hoje saiu um áudio vazado também do presidente, falando que não tem dinheiro para contratar o técnico. Enfim, aquela zona que o São Paulo é. Mas na questão do Roger Machado, ele vem, muda totalmente o estilo do São Paulo, né? Hoje a gente sabe como o Roger joga, com pontas, né? E aí é preciso pontuar que o Arthur, eu acho que é o melhor jogador de São Paulo nesses últimos jogos, e foi indicação do Roger, então ele acerta nisso. Mas, por outro lado, é um time do São Paulo que não é muito diferente do Carpini. Lembra do Carpini que jogava com esses pontos, não criava nada? Então, o Roger não traz nada de novidade. Por mais que venha com essas ideias aí, muitos defendem que ele é um cara entendedor, essa questão do gatilho, questão do corredor, jogador com perna trocada, enfim, muita falação, mas dentro de campo eu acho que pouco resultado. Então, eu trago esse meu ponto de vista aqui, mas trazendo uma coisa diferente que pouco eu vi falando aí na mídia alternativa ou na convencional, que é a característica fundamental. Para mim, o Roger é um treinador medroso e frouxo. O São Paulo do Roger é um time que é extremamente medroso. Isso parte desde quando enfrentou o Palmeiras. Lembra quando a gente estava ali na ponta, que o São Paulo foi engolido no Palmeiras com 20 minutos de primeiro tempo? Eu estava lá no estádio e vi isso. Passando pelo Orings, onde a gente fez o gol aqui e o time fica para trás, né? Essa ideia dele vir para trás e sair nesse gatilho com ponta. Abrindo o placar contra o Vasco e tomando a virada, enfim. E outro contra o Corinthians, onde em 20 minutos o Corinthians já estava ganhando 1-0 e podia ter feito mais. Então o Roger, ele ainda não entendeu que ele treina um tricampeão mundial. É um time que faz algum tempo, mas era protagonista não só do futebol brasileiro, mas do mundial. Porque ninguém vence o Milan e o Barcelona, por acaso. Então o Roger não entendeu isso e por isso não é técnico para estar nessa posição e no lugar de comandar o São Paulo. Esse é o primeiro ponto e a minha grande crítica do Roger. Não é questão de como monta o jogo, não nada de preconceito, essa viagem aí que a mídia consegue fazer para complicar mais ainda o ambiente do São Paulo. Não é isso. O segundo ponto é os jogadores, né? A gente já conhece quanto esses jogadores são medíocres, mas você junta um contexto todo onde você tem jogadores machucados. Aí eu pego Lucas, Marco Aurélio, Marco Antônio, o Lucas Ramon, são jogadores em cada um em posição que ia melhorar o São Paulo nessa sequência, enfim, nesses jogos que vinham. Você junta jogadores lesionados que sempre tem. Jogadores que não estão numa boa fase, é o Caleri. Não adianta falar, mas que está dando assistência, mas o centroavante vive de gol. Então o Caleri não está numa boa fase e não tem reserva. Então você não tem concorrência. Assim como o Rafael. Não vem bem. Para mim ontem poderia ter sido desempenhado um papel melhor. Mas defender uma bola é difícil. Mas eu preciso de um goleiro regular. Um goleiro que apareça sempre lá no jogo, que mantenha regularidade, faça boas defesas. O Rafael não vive essa fase. E o reserva a gente não conhece. Está começando a aparecer agora. Além de passar por um inúmero de jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa de São Paulo. O Cedric, que mais uma vez, eu não sei como é que esse cara entra em campo.
E aí é culpa do Roger também, né? Não é só culpa de outros treinadores também. Assim como o Enzo. Eu já falei aqui, algumas pessoas de defender, mas hoje a gente vê um cara extremamente limitado, só corre atrasado, faz falta, enfim, quer confusão, não contribui nada para o ataque. Isso é o São Paulo Futebol Clube. E nesse pacotão de técnico covarde, de jogadores medíocres, de elenco fraco, onde não se utiliza a base, onde, por incrível que pareça, você tinha 11 jogadores da base, se não me engano, mas não tem se confiança, o São Paulo é a melhor base do Brasil. Vence campeonato sub-20, sub-17, mas quando chega ali no profissional não se usa, porque ninguém se confia. A grande verdade é essa. Então, nesse caos todo, não tem como um time desempenhar bem, isso já vem de anos. Quando você vê uma solução, que é o caso do Crespo, vou lembrar, nesse meio desse caos todo, o Crespo consegue dar uma identidade do time, muda características, diga, não jogava com 3 zagueiros, era a crítica, parou de jogar com 3 zagueiros, reuniu ali, consertou um pouco o meio de campo, mas não serve, é mandado embora. Então, esse é o São Paulo Futebol Clube, que tem como ponto principal uma diretoria incompetente e que também é uma diretoria que não tem a mínima vontade e a mínima competência para galgar lugares melhores. Ontem, quando na transmissão, que eu concordo com o Wilson, o Roger não deveria nem ter vindo, que estava falando no Primer, o Cicinho, perdão, nem deveria ter vindo, e se vê, já tem que mandar embora, porque não consegue tirar do time. O time é isso, então não vai para canto nenhum. Mas na visão da diretoria, tá bem na Copa do Brasil, vai levar sufoco no jogo de volta, tá bem na Sul-Americana, onde tem time da Sul-Americana que nem ficava no meio de tabela da Série B, e tá bem no Brasileiro porque tá 14 rodadas no G5. Vale lembrar, e eu vou trazer isso, se você, diretoria, se você daí não sabe fazer conta, São Paulo tem 24 pontos, desses 10 foram do Crespo. 10, quase a metade. Então que desempenho é esse? Infelizmente, a diretoria de São Paulo ela é tão amadora que ela não consegue fazer uma avaliação mínima de ponto, de desempenho com o treinador. E assim, como eu disse, vai vazando áudio, porque a preocupação é já se o Roger perder e for eliminado para blindar ele. E vaza um áudio dizendo que não tem dinheiro para contratar um... É absurdo, pessoal. Chega a ser imoral. Todas essas pessoas que fazem a gestão de São Paulo, eles deviam ir embora, deviam sair para tentar, devia ser investigado também, porque é uma coisa muito simples, na minha visão. Você não tem dinheiro, beleza. Você pega o cego, manda embora, eu não pago o salário dele, eu diminuo aí 200, 300 mil. Você pega outro jogador ali do meio do ataque, sei lá, o André Silva, que não faz nada. Você diminui mais 200 mil do salário dele. Com 400 mil, você manda o Roger embora, pega esses 400 mil e paga um salário de um treinador minimamente competente. Minimamente que venha fazer a diferença. Mas não, a gente não tem dinheiro, mas para trazer zagueiro de fim de carreira e jogador desconhecido, a gente tem dinheiro para... aparece do nada. Então, esse é o São Paulo Futebol Clube. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. É aguardar para o jogo de quarta-feira. E espero, sinceramente, que o São Paulo possa avançar um pouco na Copa do Brasil, até pela questão financeira. Mas, vamos ser sinceros, do jeito que o São Paulo está jogando, do jeito que as coisas andam, não... futuro do São Paulo, futuro de curto prazo, é extremamente tenebroso. Infelizmente, eu vou sofrer daqui e você vai sofrer daí, arretar. Fiquem com Deus e agradeço a vocês de vendo o vídeo. Se chegou até aqui, dá o joinha, compartilha e comente. Tamo junto.